Olá, meus amigos, é com muita alegria que estamos nessa quarta-feira para mais um encontro nosso, refletindo sempre numa mensagem trazida pela espiritualidade, hoje com o tema No Rumo do Amanhã. Então, mais uma mensagem da espiritualidade através de Emmanuel, recebida pelo Chico Xavier, onde ele nos traz na mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, ele nos traz essa lição, nos advertindo para a nossa conduta diária, o nosso comportamento necessário para que estejamos cumprindo, a nossa tarefa diária para o nosso crescimento espiritual. Antes, porém, está aí na nossa tela o nosso WhatsApp, nosso Instagram, para que vocês possam estar compartilhando, acompanhando todo esse trabalho, divulgando, e trazendo os nomes para tratamento à distância através do WhatsApp, no qual faremos uma oração no final do nosso estudo, tá bom? E esses mesmos nomes serão encaminhados para o nosso tratamento presencial toda segunda-feira aqui na nossa instituição, que funciona aqui em Sobradinho, na quadra 4. Vamos colocar para vocês aí a passagem do Evangelho que vai dar início aí ao nosso encontro de hoje. Muito bem. No rumo do amanhã, passagem que está lá em Marcos, capítulo 8, versículo 36. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Jesus. Então, Marcos nos traz essa passagem e convidamos a todos para a nossa oração inicial. Querido amigo Jesus, mais uma vez aqui nos encontramos em seu nome, para apreciarmos mais uma vez
os ensinamentos que a espiritualidade nos traz em torno do teu Evangelho, tão importante para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Abençoe a nossa noite, o nosso momento juntos, e que possamos aproveitar ao máximo os conteúdos espirituais que a espiritualidade nos encaminha para nos ajudar na nossa evolução espiritual. Graças te damos e que assim seja. Muito bem, então vamos dar início aí no Rumo do Amanhã. Então o título é bem sugestivo, mostrando para nós vai mostrar para nós aí o que fazer na nossa trajetória diária, para que possamos estar aproveitando o máximo aí o nosso dia, a nossa vida, a nossa conduta. Então vamos lendo e observando isso em nós. O estudo é para nós, né? Para reflexão nossa. Aquilo que eu posso fazer para melhorar, praticando, colocando em prática tudo aquilo que faz parte do programa espiritual estabelecido para cada um de nós, que sempre falamos aqui, para que possamos entender que a vida tem um sentido, que nós estamos situados na vida no lugar certo, né? Com a família, com a convivência que temos, sempre tudo correto. O que depende de nós é a nossa postura diária, o nosso comportamento em relação àquilo que nos ocorre diariamente. Emmanuel, então, inicia a passagem da seguinte maneira: lembra-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito. Eu gosto tanto quando Emmanuel fala assim, para a gente poder entender que essa luta ela é diária. Lembra-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito. Então é diariamente, não é de vez em quando, não é quando eu vou na instituição, né? É diariamente. Então eu gosto muito porque nós estamos precisando de orientações diárias, de orientações para que eu aproveite o máximo o dia a dia. Aí na sequência ele fala aqui, ó, diariamente, olha como ele reafirma que é uma constância na nossa vida, onde constantemente temos que estar exercitando isso diariamente. Retiram-se da terra criaturas cujo passo se imobiliza nos angustiosos tormentos da frustração. Ou seja, a vida um dia há de nos convocar ao retorno ao mundo espiritual, ao mundo de origem, ao mundo verdadeiro, porque nós viemos de algum lugar no plano espiritual. Todos nós. Antes de reencarnarmos, nós habitávamos um ambiente, uma colônia. De lá nós viemos para cá, dentro do processo reencarnatório. E diariamente nós estamos voltando, cada um a seu tempo. E, infelizmente, estamos envolvidos nessa frustração, porque muitas das vezes não aproveitamos o dia de nossas vidas. Porque os dias de nossas vidas, ele tem que ser vivido com atenção plena, diária, porque a vida nos traz diariamente aquilo que necessitamos para a nossa evolução. Por isso que se fala que aqui não é um mundo de brincadeira, que aqui é um mundo que nós não viemos para brincar, aqui não é um parque de diversão, que nós temos momentos de alegria, mas em sua totalidade é de luta diária. Então nós precisamos estar atentos a essa questão para que tenhamos o aproveitamento pleno, máximo possível. Aí ele fala assim, ó, na sequência,
projetar para vocês acompanharem aí. Estendem os braços para o ouro que amontoaram. Contudo, esse ouro apenas lhes assegura o mausoléu em que se lhes guardam as cinzas. Então, nós precisamos da matéria e de tudo que ela nos oferece, sim. Mas ela vai ficar aqui. Ela se encerra quando desencarnarmos. Nós não levamos isso. A gente precisa estar atento ao uso desses recursos. E não podemos esquecer que ele fica. Ele se encerra junto com o nosso corpo, que é o que ele está falando aí. Que volta, que vira cinzas. Ou seja, ele está falando da nossa desencarnação. E quando nós retornamos ao mundo espiritual, essa riqueza, esse ouro fica. Então, a gente precisa definitivamente entender que o nosso mundo verdadeiro é o mundo espiritual. Que aqui é uma passagem, é um momento, e a vida vai nos dar aquilo que necessitamos dentro do quadro espiritual que devemos viver, dentro da programação estabelecida para nós, vivendo aí as suas experiências, suas provações, né? As suas oportunidades de crescimento espiritual. Mas que o ouro fica. Olha o que ele fala mais à frente. Ó. Alongam a lembrança para que o nome em que se ilustraram nos eventos humanos. Todavia, quase sempre a fulguração pessoal de que se viram objeto, apenas lhes acorda o coração para a dor do arrependimento tardio. Os nomes que nós representamos ficam. Quando nós desencarnamos, nós somos todos iguais. Nós seremos cobrados pela nossa consciência da mesma maneira que todos os demais. Então, a nossa posição social, o nome que eu carreguei, se eu dei a atenção humana, material, desnecessária aos quesitos espirituais, em sua importância plenamente espiritual, vai me custar a frustração que ele já falou aqui. Porque não importa o nome que eu carreguei. Ao chegar no plano espiritual, todos nós seremos iguais. Nós já somos aqui, mas em relação aos nomes que carregamos, às posições sociais, são diferentes, não é? Mas quando desencarnamos, o que vai pesar aí não foi a posição social que eu tive, mas o comportamento que eu tive em relação a esses usos materiais que Deus nosso Pai nos emprestou para caminharmos dentro da nossa programação. E muitas das vezes, quando a gente olha os feitos, a maneira que eu utilizei esses eventos humanos, como ele coloca aqui, vem a decepção, o arrependimento tardio, porque aí não tem mais retorno. Enquanto estamos aqui, nós temos retorno, nós podemos recomeçar. Mas quando desencarnamos, não. Nós vamos nos deparar com os feitos que aqui realizamos, no campo do bem e no campo do mal. E muitas das vezes, né,
como ele fala aqui, ó, quase sempre vai surgir aí o arrependimento tardio. Isso é para todos. Não há exceções. Para todos, independente da condição social, daquilo que acreditamos, porque o que vai valer é os nossos atos daquilo que nós fizemos. Aí ele vai à frente e fala assim, ó, vamos colocar aí. Contemplam o campo de luta em que desenvolveram transitório domínio. Porque a vida é transitória. Tudo que fazemos aqui é para nosso crescimento, mas que depende de como eu fiz. Então, contempla o campo de luta em que desenvolveram transitório domínio, mas não enxergam senão a poeira da desilusão que lhes soterra os sonhos mortos. É preciso olhar para as coisas espirituais aqui, enquanto estamos na matéria. Nós precisamos, na posição que nos encontramos, destacar as coisas espirituais. Senão não vai. Senão não adianta. Todos esses recursos que utilizamos nos levam à derrota. E é íntimo. É a nossa consciência. Por isso que eu adoro aquela questão perguntada por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, questão 621. Onde está escrito a lei divina? Onde estão as leis de Deus? E eles respondem, na consciência. Todos nós conhecemos as verdades necessárias ao cumprimento do bem aqui na Terra. Quando não o fazemos, é a derrota, é a decepção. Porque quando nós retornamos ao mundo espiritual, é a nossa consciência. Nós vamos deparar com ela. Não tem outro mecanismo. É isso que a espiritualidade tem nos falado o tempo todo. Vamos à frente. Sim, em verdade passaram no mundo em carros de triunfo na política, na fortuna, na ciência, na religião, no poder. São os recursos que a vida nos deu. Todos nós nos enquadramos em algum momento desse. Todos nós. Da maneira que Emmanuel coloca aqui, ele enquadra todos nós, sem diferenciar. Porque todos nós, com as atribuições que temos, nós vamos nos deparar com os nossos feitos. Ou não, né? Com os não feitos, né? Mas tudo aquilo que a gente vivenciou aqui, aquilo que a gente prometeu fazer, o que nós não fizemos, e isso vai nos trazer um amargor espiritual que a gente não tem ideia. Que esse é o verdadeiro sofrimento que nós temos e vamos nos deparar no plano espiritual com aquilo que deixamos de fazer, com os instrumentos que a vida nos deu em vida. Ó, vou repetir isso aqui, é muito interessante, muito bacana. Pode pôr aí de novo, Matheus. Sim, em verdade passaram no mundo em carros de triunfo, na política, na fortuna, na ciência, na religião, no poder.
No entanto, incapazes do verdadeiro serviço aos semelhantes, enganaram tão somente a si próprios. Enganaram tão somente a si próprios. No culto ao egoísmo e ao orgulho, à intemperança e à vaidade que lhes desvastaram a vida. Aí, quando retornam, não tem o que fazer. É frustração, é decepção. Esse é o sofrimento verdadeiro. Porque é algo íntimo e espiritual. Você imagina quando desencarnarmos, ao passo que podíamos estar, vamos colocar assim, tranquilos no plano espiritual, na colônia de nossa origem, a exemplo lá do nosso lar, para que a gente tenha uma comparação, cada um de nós veio de uma colônia, tem um ambiente no plano espiritual no qual nós pertencemos. Muitas das vezes podíamos estar dando sequência a essas grandezas espirituais, estaremos frustrados por, quando nos depararmos com a nossa consciência, observarmos que não aproveitamos o tempo como devíamos, que perdemos as oportunidades que a vida nos deu, com ações infrutíferas, desnecessárias, no qual não são conteúdos valiosos que levamos para o plano espiritual. Então nós precisamos entender que a matéria é importantíssima. É aqui que haveremos de evoluir, mas sabendo utilizarmos os recursos que a vida nos deu. E assim continua. E despertaram, pode voltar aí, mano. E despertaram além da morte, sem recolher-lhe a renovadora luz. Porque nós vamos passar por isso. Todos. E despertaram além da morte, sem recolher-lhe a renovadora luz. Esse é o problema que nós vamos nos encontrar no plano espiritual. Quando a gente olha assim para trás, né, no sentido de observar as oportunidades que tivemos, vamos entrar num processo de grande angústia, de grande decepção, porque não aproveitamos os momentos que a vida nos deu, com os recursos que a vida nos deu. E nós já mostramos aqui em outros momentos, tem que ser fazendo bem ao próximo, renovando o nosso campo íntimo, cuidando dos nossos atos, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, do nosso olhar, daquilo que ouvimos. É o nosso comportamento em relação à vida. Recorda os que padecem na derrota de si mesmos. Recorda os que padecem na derrota de si mesmos, depois de se acreditarem vencedores. Dos que choram as horas perdidas e procura, enquanto é hoje, enriquecer o próprio espírito para o amanhã que te aguarda. Todos nós vamos passar por isso. Todos nós hoje vamos nos deparar com amanhã que nos aguarda. Todos vamos passar por isso. É a espiritualidade, mais uma vez, nos acordando para a realidade da vida. Ora, recorda os que padecem na derrota de si mesmo. É como se eles falassem assim, olha para trás, olha lá aquele. É por isso que a literatura vai nos trazer experiências vividas por espíritos igual a nós. Quando você lê lá as obras de André Luiz, são experiências reais. E que todos nós
nos adaptamos, nos enquadramos naquelas historinhas que André Luiz nos traz em seus livros, para que a gente possa entender o que vai acontecer conosco quando agimos igual aqueles personagens, igual não praticarmos os ensinamentos que estamos lendo aqui agora. Não tem. André Luiz vai e nos traz os acontecimentos, os exemplos, as histórias que ele nos traz na sua série, para que a gente entenda que vai acontecer conosco, é o nosso amanhã, com aquilo que nós vamos nos deparar. E ele finaliza assim, ó: porque, consoante o ensino do Senhor, nada vale reter por fora o esplendor de todos os impérios do mundo, conservando a treva por dentro do coração. De nada adianta acharmos que estamos bem, estamos seguindo os ensinamentos divinos, quando nós não vivenciamos esses ensinamentos. Então vamos refletir, vamos nos esforçarmos. Não é fácil, porque há milênios nós fazemos o contrário. Há milênios estamos repetindo os mesmos erros. Então, é preciso fazermos algo. Acordarmos para as realidades espirituais. Pegar cada minuto do nosso dia a dia e pararmos um pouco. Quando eu falo parar um pouco, estou falando de pensamento, de refletirmos. Não parar o que estamos fazendo e nos isolarmos numa sala, num ambiente, sem produzir a tarefa do dia que a matéria nos exige. Mas mentalmente nós podemos refletir rapidinho naquilo que devemos fazer a cada dia de nossa vida. É por isso que Marcos repete a palavra de Jesus: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Termos tudo que a vida nos oferece e nos dá como oportunidade de crescimento, mas perder a alma porque não fizemos por onde. Por nós não colocarmos em prática aquilo que o dia a dia nos cobrou e nos deu a oportunidade de realizar o bem, no campo do bem, todas as nossas ações. Pensemos nisso aí no restante da nossa semana, para que quarta-feira que vem nós possamos trazer outra mensagem para a nossa reflexão. Que Jesus nos ilumine e nos proteja agora e sempre. Convidamos a todos para a nossa oração final e em favor dos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento à distância. Querido amigo Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos, aprendendo um pouco mais com a espiritualidade superior, que através dos seus ensinamentos, da sua reflexão, das suas passagens contidas no Evangelho, possa clarear a nossa mente, nos ajudar a compreendermos na prática aquilo que devemos fazer, que é colocar seus ensinamentos em prática na nossa vida diária. Nos ajude, Senhor, a compreendermos e não colocarmos dificuldades na nossa prática diária. Que essas bênçãos se estendam a todos os lares que nos acompanham e a todos aqueles, onde quer que estejam em sofrimento, necessitando do teu amor, da tua proteção, da proteção de Mãe Maria Santíssima, Mãe amantíssima, que acompanha todos os lares através das suas mensageiras, e que essa vibração materna possa atingir cada ser, encarnado ou desencarnado,
que necessitam do amparo divino para que possamos prosseguir da melhor maneira possível na prática diária de nossos dias. Que a tua luz, que o teu amor permaneça conosco e que possamos renovar essas energias a cada semana e a cada dia, na sequência de nossas vidas, possamos renovar esse campo de luz em torno de nós através da renovação de nossos pensamentos. Obrigado por tudo, Senhor, Mãe Maria Santíssima, que a tua paz, a tua luz nos acoberte a todos, agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem, companheiros, finalizando aí o nosso trabalho, vamos mostrar o trabalho social que nós desenvolvemos a partir de sua doação. Então está aí a entrega a campanha da cesta básica, está aí os itens que compõem a cesta básica e o enxovalzinho, né, que é um trabalho tão importante da espiritualidade e que a nossa casa desenvolve, e aí os itens, né, que as mãezinhas carentes recebem próximo aí a ganhar seus filhos. E aqui os dados que você precisa para continuar essa campanha importantíssima, né, se manter a sua doação para que possamos juntar um valor mínimo aí necessário para que possamos realizar isso aí na prática. Tá bom? Olha só, estamos encerrando o nosso trabalho. Quarta-feira que vem nós vamos trazer um novo estudo. Curta o nosso vídeo, dá lá o joinha, é importante, não esquece não. Na hora que você estiver assistindo mesmo, você clica lá, né, no joinha, a fim de que possamos continuar o nosso trabalho, o YouTube divulgar isso, compartilhar isso para outras pessoas, tá bom? E isso nós podemos fazer, essa é a nossa contribuição com todo esse trabalho, além do trabalho social tão importante para nossas vidas. Que Jesus nos ilumine e nos proteja. Até quarta-feira que vem com um novo estudo. Um beijo carinhoso a todos e até lá.